E a palavra que diz em Romanos 12:12, alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem em oração. Tá aqui a chave que para mim faz todo sentido no tempo que nós vivemos, a geração que nós vivemos. Uma geração inconstante, uma geração que para por qualquer vento, que para por qualquer circunstância, que para por qualquer tempestade, que para por qualquer coisa. A Bíblia diz aqui, alegre-se na esperança. E hoje o que mais nós vemos é uma geração sem esperança. Uma geração, se você parar para conversar com ela, vai só falar de problema, não vai conseguir falar algo bom, porque certamente os tempos são maus, os dias são maus. E nós como igreja, nós já temos um discernimento que as dores de parto já começaram e logo o noivo vem buscar a sua noiva. Mas enquanto ele não vem buscar a sua noiva, nós temos que nos posicionar e ser como luz para aqueles que precisam. Então que com essa palavra você tenha o entendimento, você tenha a revelação e consiga caminhar a partir disso, confiando em Deus, mergulhando em Deus, que você possa ser encorajado por Ele, que você possa ser renovado por Ele, que você possa ser empoderado por Ele, para que outras pessoas recebam um toque de Deus através da sua vida, através do seu posicionamento. E é isso, é falta de esperança. Esperança de coisas boas, que não tem mais esperança que Deus pode fazer algo de bom na sua vida, que não tem mais esperança que Deus pode mudar o cenário da sua história, que pode mudar o cenário da sua vida. E nós temos que entender que Deus não age de acordo com aquilo que os nossos olhos já viram Ele fazendo, não. Ele pode fazer algo que os nossos olhos não viram, aquilo que os nossos ouvidos não ouviram. Ele pode fazer uma coisa nova, Ele pode nos surpreender, basta nós crermos. É tão certo que como a fé é importante na nossa vida, a nossa esperança também é importante. Nós temos que sempre ter esperança que Deus fará algo novo. Nós temos que sempre, cada dia que nós pisar numa igreja, cada dia que nós enfrentar um novo dia, que nós se levantar, que nós acordar, nós ter esperança que Deus vai nos surpreender fazendo algo novo. Porque toda esperança em Deus, ela é suprida. Toda esperança que você coloca em Deus, ela é respondida. Toda esperança que você coloca em Deus, Ele honra a tua esperança. Porque muitas pessoas hoje colocam a sua esperança em pessoas, colocam a sua esperança na economia, colocam a sua esperança nos cenários favoráveis, colocam a sua esperança em promessas de homens, mas não coloca a tua esperança em homens, em pessoas, em cenários, em circunstâncias. Porque tudo isso é abalado, mas eu venho aqui para te dizer, para você colocar a tua esperança em Deus, porque se você colocar a tua esperança no Senhor, você se tornará inabalável. Porque é isso que Deus é inabalável, Deus é imutável. E sempre quando nós vemos na Bíblia pessoas que depositaram a sua esperança no Senhor, Ele supriu a sua esperança. Porque nós vemos em Lucas 24, que 2 discípulos, eles estão caminhando no caminho de Emaús, e eles estão comentando, eles estão conversando, e a sua conversa nós pensávamos que o Messias, que aquele que dizia ser o Messias, ele ia vir e restaurar o mundo, ele ia vir e iria transformar todas as coisas, mas agora já morreu, já é o 3º dia, e o que nós vamos fazer? Eles estavam voltando para o lugar onde eles saíram, sem esperança nenhuma, sem coragem alguma, sem expectativa de mais nada, porque no começo da jornada eles tinham abandonado tudo. Eles tinham largado tudo para caminhar com o Senhor. Mas naquele momento, naquela circunstância, a sua esperança ia te ir embora. E Jesus, que era a única esperança deles, agora no seu pensamento, nos seus corações, Jesus estava morto. E o que eles iam fazer daquela situação? Como é que eles iam se portar diante daquela situação?
quando eles estão caminhando, conversando um com o outro, Jesus se apresenta no meio deles, mas eles não conseguem perceber que era Jesus por causa da tristeza do coração deles. Os seus olhos estavam fechados por causa da tristeza. Estavam fechados que eles não conseguiram perceber que era Jesus. Mas Jesus se apresenta e começa a conversar com eles. Quando Jesus começa a conversar, Jesus começa a falar da palavra. E Jesus pergunta para eles: ei, o que vocês estão conversando? Eles contam a história de Jesus. Que Jesus era poderoso, que Jesus era glorioso, que tinha feito milagres e que tinha dito que era o Filho de Deus, que ia vir para restaurar o mundo, para transformar todas as coisas. Mas o que aconteceu? Agora já era, já acabou. E eles contando isso para o próprio Jesus. Jesus começa a trazer à memória deles palavras e promessas. Jesus começa a falar ao coração deles palavras que ele tinha dito lá atrás, palavras que profetas no Antigo Testamento tinham profetizado a respeito do Messias. E Jesus, no momento, ele fala: ei, não era necessário que ele morresse, mas ao terceiro dia ele iria ressuscitar. O que Jesus estava querendo ensinar para eles é que no meio daquela tristeza deles, ele estava trazendo à sua memória promessas antigas para dizer que ainda não acabou. E talvez você esteja como esses discípulos, desanimados, desencorajados e talvez abatido, talvez até escondido, talvez até triste, desanimado, pensando: e agora o que eu vou fazer? Eu larguei tudo para caminhar com Jesus, eu abandonei tudo para caminhar com Ele, coloquei a minha esperança nele, mas parece que mais nada acontece, parece que a esperança foi embora. Mas eu oro para que, em nome de Jesus, e eu declaro em nome de Jesus, que você vai ser impactado pelas promessas do Senhor, para que Ele te mostre que ainda não é o final, que as promessas dele são promessas de vida eterna, que não se apagam de acordo com o nosso calendário humano, mas existe um calendário dos céus. Existe um tempo dos céus para todas as coisas, existe um tempo de Deus, existe o tempo de Deus e o nosso tempo. Nós não podemos querer do nosso jeito tentar compreender o tempo de Deus, que é muito além do que o nosso. Ele sabe o momento perfeito de agir na nossa história. E Jesus, quando ele começa a falar aquilo, eles começam a se lembrar daquilo que Jesus tinha dito, e naquele momento os seus olhos se abrem e eles conseguem enxergar que era Jesus. Quando Jesus trouxe para eles a memória, promessas, os seus olhos abriram e eles conseguiam ver que ainda não tinha acabado aquela história. Que a cruz não foi o final da história, que a cruz não foi o final de uma história, mas foi o começo de uma nova aliança. Foi o começo do novo de Deus, que através disso, eu e você hoje temos vida, temos esperança, temos alegria, podemos viver em paz, podemos prosperar, podemos viver milagres, podemos viver promessas, podemos romper em fé. É por isso que Jesus falou aquilo para eles. Ele trouxe a memória e para que você seja transformado e mergulhe no teu secreto, para que o teu Pai te renove com uma nova esperança. Traga à tua memória promessas antigas. Se você ainda não está vivendo o que Deus te disse, não acabou a tua história, não é o teu fim, não é o fim de você. E a palavra aqui continua: sejam pacientes na tribulação. No meio da tribulação nós temos que ser pacientes. O que nós mais vemos é pessoas que enfrentam a tribulação e perdem a paciência. Querem pular do barco. Querem abandonar tudo. Querem abandonar até a sua jornada de fé com o Senhor. Ei, mas na tribulação não abandona, na tribulação não pula do barco, na tribulação não volta atrás. Só tenha paciência, porque assim como a tribulação vem, ela tem que ir embora. Porque os nossos inimigos vêm por um caminho, mas por 7 caminhos eles fugirão. Porque talvez tenha algumas coisas que Deus está permitindo na sua vida, algumas tribulações, para que você seja preparado para o novo dele. Para que você seja preparado para algo glorioso que os teus olhos jamais conseguiram enxergar. Porque entre o cumprimento da promessa e o viver o propósito, existe uma coisa: o processo. E o processo muitas vezes foge do nosso entendimento.
O processo às vezes foge da nossa capacidade de entender aquilo que Deus está fazendo. Mas se você não está entendendo, continua caminhando. Se você não está compreendendo, continua caminhando. Se você não conseguir mais caminhar, ei, se dobra, se prostra diante de Deus, mas não abandona o barco, não pula, não volta atrás, não volta a ser quem você era, porque em Cristo tudo se fez novo. E eu costumo dizer que o teu momento não define o teu futuro. Que o momento, se o teu momento é de tristeza, ele não define o teu futuro que vai ser de glória. O teu futuro que vai ser de propósito, de cumprimento de promessas. Se você permanecer na provação. Se você ser paciente na tribulação. E aqui diz também, persevere na oração. Num tempo hoje que nós vemos que as pessoas estão muito ansiosas, que eles pedem uma coisa e logo amanhã já querem receber, que eles buscam algo hoje, que eles clamam por algo hoje e logo amanhã já querem receber o seu milagre. Não é assim que funciona. Num tempo onde você compra algo pela internet e logo amanhã já chega para você, talvez até no mesmo dia, mas o reino dos céus não funciona assim. Ei, o reino dos céus não funciona como o algoritmo da terra. Nós temos que clamar e enquanto o milagre não acontece, nós temos que perseverar em oração. Porque os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar em Atos 2. Eles estavam clamando, todos estavam clamando. Alguns clamaram 1 ou 2 dias e logo depois eles voltaram. Porque pensaram, não vai acontecer, se não aconteceu até agora, não vai acontecer mais. E assim foi, muitos voltaram, muitos retrocederam, mas alguns que eram os verdadeiros, os discípulos verdadeiros, aqueles que tinham fé em Deus, aqueles que tiveram esperança, aqueles que se alegraram na esperança de ouvir Jesus falando para ele aí, persevera na oração. Aqueles que se alegraram na esperança que Jesus disse, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E eles entenderam também que eles tinham que ser pacientes na tribulação. Com certeza nesse meio termo alguns gigantes se levantaram, algumas dúvidas se levantaram, mas eles foram pacientes e não desistiram, continuaram clamando 1, 2, 3 dias, 4 dias, 1 mês e mais de 1 mês até que o milagre aconteceu. Se nós queremos viver milagres acontecendo, se nós queremos ver com nossos olhos milagres, nós temos que perseverar em oração. Enquanto o milagre não acontecer, nós perseverar. Enquanto nada estiver acontecendo aos nossos olhos naturais, nós temos que perseverar. Porque aquele que persevera, recebe. Aquele que bate, a porta se abre. Aquele que busca, encontra. E eu espero que essa palavra tenha abençoado você.